Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando Tributos. E é uma honra muito grande estar aqui com grandes amigos, com pessoas tão verdadeiras. Ao meu lado está Leandro Fiuza, que é meu grande parceiro. Ele é um cara que nos ajuda todos os dias, vive os meus sonhos comigo e eu tento viver os sonhos com ele também. E do outro lado está aqui Alisson, um grande empresário também da área de RP. Veja bem, é RP, sabe aquele cara que faz sistema? O verdadeiro garoto de programa? Tá aqui é um do prazer nosso estar lado. aqui com vocês, viu? É isso aí. Muito legal. E é claro, né, eu faço questão de começar essa noite de uma forma abençoada, porque só chegamos aqui até agora porque Deus nos proporcionou a alegria de nos conhecermos. E se tem alguém que sabe conversar com Deus e que tem a voz para isso, é esse camarada. Meu Seja Deus. Bem-vindo, Leandro Fiuza. Nosso Meu capelão nos conduz aí Meu à Deus. oportunidade de chegar mais perto do Isso aí. Altíssimo. Boa noite, André. Boa noite, Alisson. Hum. Boa noite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. E ainda mais partindo de iniciativas de união, de maneiras que a gente vai conseguir nos aproximar ainda mais como pessoas. E essa aproximação vai fazer com que nós três, através de momentos como esse e de momentos diferenciados, quer seja ali no nosso momento de fé, vai fazer com que a gente se aproxime ainda mais de Deus. Amém. Amém? Isso aí. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que for dito, meu Deus, nessa mesa. Esse momento maravilhoso de reunião, de comunhão, que nós possamos tratar de assuntos, ó Pai, que além de alegrar o nosso coração, esteja o Senhor alegre com a nossa atitude. Que o nosso testemunho, enquanto pessoas que irão orientar os empresários, seja opiniões verdadeiras, vindas do nosso coração, mas com a sinceridade de não enganar a ninguém, de ser verdadeiros cristãos. Que o nosso trabalho, que a força das nossas mãos seja sempre abençoadas por Ti, Senhor Jesus. E onde quer que nós entramos, nós sejamos canal de bênção na vida daqueles que estejam ao nosso redor. Nós Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor nos permite. Nós Te agradecemos pela união maravilhosa desses três irmãos aqui. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e pedimos ao Senhor, fica conosco, dá-nos sabedoria, dá-nos paciência, dá-nos inteligência para conseguir lidar com as dificuldades que virão até nós, que nós possamos resolvê-las com o Teu Espírito Santo na nossa frente. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que beleza, né? É muito importante começar assim, porque é Ele que nos guia. Então é isso, grande Leandro. Então nosso objetivo aqui hoje é trazer uma discussão sobre como a contabilidade e o técnico o técnico não. O RP, Isso. a automação. Isso. Como a contabilidade e a automação pode fazer diferença e, aliás, faz tanta diferença na vida do empresário, tá certo? Porque basicamente quando a gente pensa em automação, a gente pensa em equipamento de automação, né? A gente não pensa que a automação é o RP em si. O sistema, a estratégia por trás daquilo, é os equipamentos, a impressora e o sisteminha para fazer venda, né? Exatamente. Basicamente é isso que o pessoal pensa. E isso é um grande problema, né? Quando você pensa assim, o empresário, o que ele quer? O microempresário em si, ele está acostumado a fazer tudo dentro da empresa. É ele que vende, é ele que planeja, é ele que compra, é ele que faz a parte de financeira, é ele que faz a parte estratégica, é ele que faz Marketing, tudo, né? Relacionamento, Então, tudo. quando o cara faz tudo, ele não percebe a necessidade de fazer a gestão de si mesmo. Então, nós não somos treinados a entender esse processo, e entender esse processo, e ele é muito importante, né, para que a gente possa chegar em algum lugar. Então é isso, eu vou pedir o Leandro para dar uma explanada aí no nosso roteiro, que está extremamente improvisado, para a gente conseguir chegar num lugar aí e não sair
tanto do foco? Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar de 4 tópicos essenciais para interação entre o ERP e a contabilidade. O que nós temos? A primeira parte nós vamos falar da falta de clareza, nós vamos falar da falta de clareza financeira. Na segunda parte nós vamos falar da carga tributária elevada. Na terceira parte nós vamos falar do excesso de gastos operacionais e não enxergar o lucro dentro da empresa. Essas 4 questões que nós vamos levantar aqui hoje, eu acredito que ela tem a ver diretamente o ERP ligado com a parte da contabilidade. Porque o ERP vai trazer essa clareza para o empresário, que a necessidade de você organizar a sua empresa. E o com ERP ele vai trazer para o empresário essa segurança, e ele vai estar enxergando os dados da empresa, que eu acredito que a maioria hoje não faz. Então, vai escoando, né? Só vai tendo prejuízo, ou só vai assustar que ele está tendo prejuízo quando realmente não conseguir fazer o funcionamento do caixa da empresa. Ou quando, vamos dizer assim, entre aspas, quando já tiver quebrado, né? Ele não teve a gestão necessária dos seus recursos. Porque na verdade ninguém aprende a ser empresário, né? Quando você começa uma empresa hoje, por exemplo, você vai de topetão, né? Você vai, eu falo por mim, e você não tem, até você crescer, é um processo muito trabalhoso, ninguém te ajuda no início. E ninguém vai te ajudar no final também. E não ajuda. Você tem ajuda. alguns caminhos que ficam mais facilitados, mas ajudar especificamente não. É uma caminhada porque a ajuda é própria. Solitária. E tem que ser, né? É um desenvolvimento, é o desenvolvimento próprio de vários contextos que é muito interpessoal, entende? O desenvolvimento do empresário, ele é um desenvolvimento de caráter, ele é um desenvolvimento de disciplina, ele é um desenvolvimento de cultura, entende? Então, o grande erro da humanidade em si é esperar que isso venha através de ajuda, né? Esperar que exista um governo preocupado em nos ajudar, que exista uma equipe preocupada em fomentar, né, uma ajuda coletiva. E nós estamos falando de capitalismo, entende? E não é uma discussão sobre bem e mal ou sobre certo e errado, não, mas é uma discussão sobre a realidade dos fatos. Então o empresário ele tem que estudar, se disciplinar, cuidar da saúde mental, pensar diretamente na ansiedade dele. É o principal. Porque, diferente de qualquer outro tipo de ramificação, o empresário ele não tem garantia do dinheiro dele. Não. Amanhã, se ele não vender, ele não recebe. Não. Entende? É o que a gente conversou no podcast passado, né? O cara não tem FGTS, ele não tem 13º, ele não tem seguro-desemprego. E isso deixa o cara maluco. Com certeza. Então ele tem que se fundamentar em coisas que tem certas técnicas que vão permitir que ele consiga superar essa ansiedade. E aí sim você vai entender o que é sucesso. Quando você pensar em ajuda, você tem que entender que você tem que pensar em parceria, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso. Eu sou André Luiz. Existem caminhos, né? Exatamente. Eu sou André Luiz, contador, né? Eu fundei a Target Assessoria, que tem o objetivo de ajudar empresários que me pagam. Entende? Agora, eu não consigo fazer isso dupla, né? sem um cara igual a você. Quem é o Alisson? Tá. O Alisson é fundador da Adepta Automações e Sistemas. Há um tempo atrás a gente resolveu... A gente tinha muita dor de cabeça com alguns RPs e algumas empresas que distribuíam aí a famosa, como que eu posso dizer, automação, e a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Certo. Né? Não no sentido de mudar todo o jogo e toda a situação do mercado, né? Mas a gente decidiu ter um atendimento melhorado. Claro. Então, assim, basicamente o que a gente faz? A gente não quer que o empresário tenha dor de cabeça quando ele pensa em tributos, quando ele pensa em gestão. A gente quer deixar a vida dele um pouquinho mais leve. Certo. Sabe? Então, o que a gente tira desse empresário?
a gente tira aqueles processos chatos, digamos assim, né? O cara tem que saber o que é uma alíquota de ICMS? Não necessariamente, só se ele quiser. É bom a gente aprender isso? Sim, é interessante. Mas às vezes o cara tá focado em vendas, ele tá focado em coisas importantes, e tem gente por trás daquilo para resolver a situação dele. Certo. Então, o que a gente faz? A gente tenta automatizar, nem que seja um pouco, dependendo de como ele vai abrir isso para a gente, a vida dele dentro da automação, juntamente com a contabilidade. Isso é importante, porque quando você fala que o cara não precisa saber qual que é a alíquota do ICMS, ele perde a competência de conseguir fazer uma precificação bem feita. Isso aí. Por quê? Porque ele não sabe quanto que ele vai pagar de imposto. E tem gente que não quer saber. E é complicado isso, porque esse cara que não quer saber, ele quer saber depois por que ele não tem dinheiro no bolso. O que acontece? Quando a gente fala de precificação, eu acho que o negócio está muito meio mal resolvido entre a gente, entre os empresários. Porque a gente acha que precificação e custo... eu comprei um produto, eu vou vender ele. Meu custo é o meu frete e o preço do produto. Se você colocou o frete, por quê? O frete, basicamente, ele entra nesse processo de precificação. Certo. E você comprou por que meios? Através de fornecedores. Tá, mas como que você chegou no seu fornecedor? Diversas formas de chegar através. Fala uma. Internet. Certo. Você tem internet de graça? Não. Então, a internet também faz parte da sua precificação. Verdade. Você entende? Quando a pessoa fala que... Quando você tem nitidez em falar do frete, é porque na hora que você compra o produto, você tem que pagar o frete. Isso aí. Certo? E isso chama custo direto. Mas você tem outros custos que são indiretos e que eles devem ser a base da precificação também. Um monte de como coisa. a internet. Você não usa a internet só para comprar, você também usa ela para vender, você usa ela também para seu entretenimento e para todo o resto que a gente faz na nossa vida. E a gente vai mais além. Aluguel. Ainda mais agora. Internet em si, aluguel, funcionário. Isso. Tem coisa demais para a gente colocar aí nesse custo desse produto. E aí o empresário que não quer prestar atenção nisso, ele não consegue fazer essa precificação. Não. Quando você fala que existe esse conflito aí, né, entre nós empresários, tal, você tem a única ferramenta, Você tem a única ferramenta que resolve esse problema. Isso aí. Entende? Para que o empresário consiga acessar uma precificação justa, ele precisa ter um RP. Eu tenho 259 clientes. Dos meus 259 clientes, eu te garanto que muito mais de 70% deles não utilizam 50% do que o RP pode entregar para ele. Não. E aí que está o grande problema, né? Por quê? Porque existe essa preguiça, porque existe essa falta de cultura em entender que você precisa lançar tudo. Então, pessoas como você vem fazendo a diferença, trazendo nas automações a facilidade de tirar toda essa burocracia do meio do empresário, mas garantir que ele tenha a informação, e é sobre isso que eu quero que você fale. E a maioria desses processos, eles são automatizados. Exatamente. A partir do momento que ele recebe, que um fornecedor emite uma nota para ele, aquele processo já está todo pronto dentro do sistema dele. Né? Ele já está com os lançamentos automáticos lá dentro do sistema e basicamente ele só precisa tirar um relatório para ver como é que está tudo aquilo. Exatamente. E assim, se a gente parar para pensar, não é difícil, sabe? As pessoas só não querem enxergar o que está lá na frente deles, né? Mas... basicamente, como que tá a cultura que eu vejo hoje em dia? Basicamente, uma pessoa, ela montou uma empresa, ela cresceu e ela vira pra gente e fala assim: Alisson, eu tô sendo desenquadrado, eu preciso emitir nota. E essa é uma realidade, mas não é a realidade completa do negócio. Só para contextualizar, você tá com um MEI que acaba de virar ME. Isso aí. O cara, ele não quer saber o quanto ele tá ganhando, ele quer só
pagar o imposto dele para não dar problema, sabe? E quer pagar pouco. E é mais do que isso. Quando a gente fala de um RP, a gente fala de todo um contexto de tudo, sabe? De movimentação, para fazer até aquele controle de quanto que um funcionário ganha, quanto de imposto eu vou pagar para o funcionário, através de relatórios, através do DRE, por exemplo, a gente sabe a questão de custos e toda a movimentação de entrada e saída da empresa. Exatamente. Mas, se eu estiver falando rápido demais... Não, relaxa, é isso mesmo. Mas, assim, o empresário em si, ele tem tanta coisa para fazer que, às vezes, ele não quer realmente entender como que funciona esse processo, sabe? Sim. É por isso que existe essa questão da automação, ter que querer ajudar o empresário e transformar esse processo simples de, não, eu vou colocar o RP para você e você vai fazer uma venda, de ensinar ele a usar o sistema da forma correta. É claro que tem empresários que são exceções, que não quer aprender. Uhum. Isso aí a gente vê todos os dias. Todo dia. Mas o que quer aprender, ele vai ter esse diferencial, né? E através de uma junção, né? Da automação, da contabilidade e do empresário em si. Com certeza, né? Criar essa cultura na cabeça dele é muito importante. Eu acredito também que hoje o empresário ele já entendeu, a maioria deles já entendeu essa necessidade. Por quê? Porque ele começa a perceber, depois de um certo tempo, que ele está trocando 6 por meia dúzia. E ele não consegue identificar onde. Mas quando ele compreende que está dando errado, é porque está dando errado, né? É porque já deu errado há muito tempo. Porque já está dando errado há muito tempo. Alguns conseguem entender quando está dando errado. Sim. Mas a maioria entende quando já deu errado. Sim. Então, quando eles buscam uma solução, é porque o negócio já está feio. Ele quer apagar um incêndio e já resolver o problema dele, que já tem um certo buraco aí atrás. Mas o grande lance, né, que tá no meio disso daí, e o motivo real de você estar aqui do meu lado hoje, é que você tem trago para o mercado uma coisa que vai muito de acordo com o objetivo de vida que eu, como contador, tenho. Durante muito tempo nós somos vistos como custo, e a maioria ainda porque quando você conversa sobre contabilidade, você está acostumado a ver um cara que te entrega guia e folha de pagamento. E hoje eu trabalho de uma forma que isso não funciona assim, né? Nosso objetivo é trazer tranquilidade, organização e redução tributária para o nosso empresário, para o nosso cliente. Agora, você tem feito esse trabalho também de uma forma muito bacana, porque esse tipo de qualidade de vida que nós queremos oferecer para o empresário, você oferece. O seu RP hoje, ele é um RP que como é que chama? Como é que eu falo? A palavra tira a burocracia. Né, para que o empresário consiga fazer as coisas. Eu já percebi que quando você coloca o seu certificado digital dentro, ele baixa automaticamente então seus fornecedores. Isso aí. Se baixou os fornecedores, provavelmente já lançou no estoque. Já lançou. Se lançou no estoque, provavelmente já colocou lá, se foi dividido de 3 vezes, as parcelas no seu contas a pagar. Isso aí. Mas aí que tá. Isso a gente depende muito, porque o que a gente quer fazer é automatizar a vida do empresário. Certo. Mas tem pessoas que elas realmente não, elas querem controlar tudo. E a gente entra naquele mesmo processo de o empresário que está começando, que faz tudo, ele não querer automatizar por ter medo dessa automação. Então é mais uma questão de cultura do mercado mesmo. Muito sabe? mais, nós já entendemos. É porque às vezes ele já vem de um problema com outros RPs e ele continua achando que aquilo vai ser do mesmo jeito. E amigo, deixa eu te falar. A evolução tecnológica, ela acontece de uma forma extremamente exponencial. O tipo de RP que eu trabalhava em 2017, ele não tem nada a ver com o RP que eu trabalho agora em 2025. E muitas vezes esses empresários estão com aquele programinha local lá, instalado no computador dele, desde 2015, quando foi obrigado a ter a nota fiscal eletrônica. Isso aí. Isso quando ele não está usando o mesmo computador. É isso aí. Entende? É difícil. Agora, e se a gente pensar naquele nicho do público, que ainda que não tenha uma expertise diretamente envolvido com a tecnologia, tem o entendimento de que tudo isso que nós estamos falando não é custo, mas é um investimento,
para esse empresário, a vida dele muda completamente. E outra coisa, tem empresário, por exemplo, eu vejo muito isso. Antigamente, os empresários ligavam, eles queriam um ERP, e hoje, com a tecnologia, eles queriam um ERP, eles queriam resolver o problema dele. Hoje, com a tecnologia, eles não falam mais, eu quero um ERP, eu quero um sistema para o meu celular, porque eu posso trabalhar no meu celular. Sim. E assim, isso existe. Só que na nossa cultura, está engessado que para você trabalhar com um sistema de automação, você precisa ter um computador na sua loja. E, cara, isso não existe mais. Não existe mais. Se hoje, você quiser uma tela maior, você põe um tablet. Isso aí. Hoje, com a NFC, você pode trabalhar na sua casa. A pandemia proporcionou isso, que não foi uma coisa boa, é claro, mas proporcionou um processo diferente na mente de todo mundo, que foi trabalhar online. Sim. Então, hoje, quando alguém me liga e fala assim, Alisson, eu preciso trabalhar com um sistema lá da minha casa, a primeira coisa que a gente pensa, você quer usar no celular? E tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Só que eu não sei o que acontece com a nossa cultura em si, que quando a gente oferece isso para o nosso cliente, alguém, eu não sei se é outro empresário ou alguém já indica para ele assim, não, você não pode trabalhar com esse ERP, você precisa ter uma impressora lá na sua loja e você precisa ter um computador. Mas isso é outra coisa que a necessidade de venda imediata colocou na cabeça do empresário. E ele tem que confiar em alguém. É isso aí. Então, o que acontece, principalmente nós que estamos aqui no interior? A informação, na verdade, o que acontece? Quando o empresário está mais longe dos grandes centros, a informação ela não chega. A tecnologia ela não chega para o cliente, na verdade, porque ele vai estar, o empresário de fato, ele vai estar preocupado com outras coisas na empresa dele. Você sabe o que acontece nesse caso? Eu vou te cortar um pouquinho, desculpa, porque senão eu perco o raciocínio. É porque quando a gente automatiza algum processo, às vezes chega assim para a gente, não, mas isso aqui dá trabalho para aprender. Exatamente. Às vezes, não, eu não estou aguentando de tanta venda que está vindo através do delivery. E eu não sei se isso é um problema, poxa. Você está vendendo. Isso tinha que ser bom. Isso não é um problema. Só que o cara começa a ficar embolado, porque ele não tem processo. É um crescimento exponencial que o cara vai ter, só que ele não acordou, porque aquilo ali vai fazer com que a empresa dele cresça. No meio de um treinamento, por exemplo, no processo, o técnico está lá todo dia, no meio de um treinamento, o cliente fala, não, eu quero fazer o básico, porque isso aqui, às vezes, eu estou vendendo demais e a gente não tem estrutura para isso. Isso já aconteceu. O que precisa? A gente não precisa somente da tecnologia, é isso que eu quero dizer. A gente precisa fazer primeiro, igual eu tinha falado com você mais cedo, o arroz com feijão bem feito, para que esse empresário consiga ter uma visão de crescimento e de controle de tudo que está acontecendo e ele consiga automatizar a empresa dele junto com a automação. Porque se ele não conseguir seguir o mesmo ritmo, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Na verdade, ele vai regredir, digamos assim. Imagina o que acontece. A tecnologia ela vem a passos lá, como o André falou, de 2017 para cá, nós passamos no meio da pandemia, que foi um boom exclusivo da tecnologia, e assim, subiu muito grande a questão dos delivery, o trabalho em casa e, consequentemente, já estava se formando a computação em nuvem. E hoje, a maneira com que a gente trabalha, as grandes empresas hoje já trabalham na base da computação em nuvem. É isso aí. Então, o que acontece? Se você tem um ERP que é baseado na computação em nuvem, o camarada trabalha do celular, trabalha, enfim, e o ERP, pelas falas que eu ouvi de você, que eu ouvi do André, ele é a espinha dorsal da organização da empresa. E uma empresa ela não cresce se ela não estiver organizada. Exatamente. E o que você consegue enxergar é que se você não mede os seus dados, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. Exatamente. Lógico que vai gerar um desconforto financeiro no final do mês, seja por não estar obtendo lucro, ou seja por o seu faturamento ou o seu lucro, ele vai escoar para o lado dos impostos que você vai deixar de pagar porque você não tem o controle necessário. E o RP vai fornecer isso aí para o empresário, para ele não ter dor de cabeça no final do mês, ele vai entender o que ele gastou, o que ele recebeu e o que ele ainda deve. O RP vem para poder organizar. A maneira com que a aceitação do empresário acerca do
do sistema em si, ele precisa entender e colocar na mente dele que evoluiu. Não há mais, a empresa dele não dá mais para ser no papel e saber daquilo ali na ponta da caneta. E ele está com medo do computador, né? O empresário mais velho. Agora, veja bem, tudo isso que vocês estão falando, né, está baseado num processo de entendimento. Até agora a gente só falou de Mindsight. Isso aí. Né, de organização da cultura, da filosofia, né, de capacitação própria e de entendimento empresarial. Agora, veja bem, dentro do mundo do RP, para aquele empresário que está disposto a entender e a fazer o processo, hoje o Alisson oferece um sistema, né, uma solução, que ela é o seguinte: quando ele fala arroz com feijão, eu preciso traduzir para a galera aqui que é isso daqui, até para que o empresário possa, através desse podcast, conseguir entender que dá para ele ser melhor, dá para ele fazer algo melhor, né, se ele procurar a solução certa. E a solução certa está no seguinte: ele precisa colocar o extrato bancário dele dentro de um RP. Quais são as formas disso acontecer? Há um tempo atrás ele tinha que digitar. Depois, os sistemas começaram a importar um arquivo, seja ele TXT, seja ele XML, seja ele OFX. E agora nós já temos aí o Open Finance, onde você consegue buscar automaticamente de dentro do seu banco aquele lançamento. Isso. Junto com isso daí, ele pode, no primeiro momento, né, na primeira semana de parametrização, indicar partes do texto da escrita do extrato bancário dele que linkem algum tipo de despesa. Por exemplo, toda vez que vir a palavra tarifa, você vai jogar isso em despesa bancária. Toda vez que vier uma palavra Leandro, eu já sei que esse daqui eu estou pagando o meu fornecedor de comunicação, não é? E por aí vai. Apareceu lá, boleto, target, assessoria, ele sabe que ele está fazendo um investimento na garantia tributária dele. Sim. Entende? Então, existe sim. O problema é que muitas vezes o cara está pagando Pix dirigindo. E aí ele não escreve lá no Pix para quem que ele está pagando. Se ele fizesse, a partir do momento que a disciplina toma conta do coração do empresário e ele começa a fazer essas coisas, a automação vai automatizar todo o processo. Você vai conseguir fazer com que o trabalho chato seja feito automaticamente pelo sistema. Agora, o mais legal disso tudo é que se nem isso ele quiser fazer, ele pode contratar a gente para fazer isso por ele. Isso aí. Não é? Eu trabalho com o Alisson em alguns lugares que ele tem que fazer o SPED fiscal das empresas. Tem que dar entrada na nota, tem que dar saída na nota. Essa obrigação, ela é sua? Não. Não é? Não. Mas você faz. Faço. Por que dessa entrega? Isso aconteceu porque a gente realmente tinha muito problema no mercado por causa de capacitação. Hoje em dia, para você gerar um arquivo fiscal, um SPED fiscal, um PIS/COFINS, você precisa de um pouco de conhecimento, né? E geralmente, hoje os empresários não têm esse tipo de conhecimento e não buscam esse tipo de capacitação. Então, eles terceirizam esse processo. Então, geralmente, o que a gente oferece? Oferece essa geração para ele, tá? Não é só uma geração, uma correção, um lançamento. É um serviço à parte. Um serviço à parte. Isso. Sim. E isso a gente não automatiza. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente gosta de verificar manualmente. E são necessárias. Que são necessárias. Sim. Dá para automatizar? Dá. Mas a gente gosta particularmente de ver o processo sendo feito manualmente, porque eu quero ter certeza que aquilo está saindo da forma correta. Até porque isso vai ter influência direto no valor do imposto que ele vai pagar. É isso. E não é só no imposto. Se você emitir o XML, uma nota fiscal errada, você está cometendo também um erro de obrigação acessória. Isso aí. E é uma responsabilidade que não é nossa. Mas a gente pega essa responsabilidade e a gente ainda corta o custo do cara ter que contratar 2 pessoas para fazer o trabalho. A um custo menor do que contratar 2 pessoas. Exatamente. Aí o que acontece nesse meio tempo? Ele fica despreocupado com essa situação. Ele não vai ter mais o trabalho de verificar se isso está sendo feito da forma correta, né?
E a gente alinha tudo isso com a contabilidade, né? Então a contabilidade está lá na ponta para ver se o processo é validado, né? Vai ser validado novamente, né? Pela contabilidade. Tem que validar. Tem que ser né? validado. Porque do lado de cá eu tenho a responsabilidade técnica de enviar esse SPED para o governo. Do lado de lá, quem está fazendo Algumas contabilidades pedem para a gente enviar, tá? É mesmo? Por favor, não e transmitir o Sintegra, transmitir o SPED. Oh, glória Já a Deus. fica a dica aí que a Target faz. Tá? Tem que fazer. Deus me livre. Inclusive, falando nessa questão de contabilidade, o que a gente tem que tomar? Não é puxando sardinha para Target, não. O que a gente tem que levar em conta quando a gente olha essa questão de escolher uma contabilidade? Se a contabilidade está capacitada para atender. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente atende muitas empresas que elas são empresas... Eram pessoas informais que vendem cosméticos. Vamos supor, há uma revendedora da Avon. Ela cresceu tanto, um exemplo, que ela precisou abrir um Simples Nacional. Só que o processo dela é um pouco diferente. Ela não simplesmente recebe uma nota no CNPJ e vai emitir. Né? Então, a maioria das contabilidades, quando vem isso, ela recebe no CPF e vai vender com o PJ. E agora? A maioria das contabilidades não sabem o que eles estão fazendo. E a gente, como RP, a gente nos capacitou porque a gente não tinha essa entrega, sabe? Esse conhecimento. Então, além disso, de ensinar como essa empresa tem que trabalhar da forma correta, que é o papel da contabilidade, Sim. Né? A gente ainda atualiza o cadastro da empresa automaticamente, né? A gente usa hoje integração com a Emendes para fazer todo o processo tributário dessa empresa, atualização de PIS e CONFINS, atualização de ICMS no geral, né? Sim. Só para que esse cliente fique confortável e a gente não precise acessar uma determinada contabilidade que não tem o conhecimento necessário para atender o cliente. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E a partir do momento que ela vira lucro real e lucro presumido, então... Aí já era. Já era. Olha, você entrou num assunto aí que é um dos mais polêmicos da vida empresarial. A revendedora do Avon. Né? É muito difícil entender e resolver o problema dela. Porque se você compra no seu CPF... A Avon ela não vende para revenda. Não. Ela não coloca a cara dela à tapa. Por quê? Porque se ela revender para o consumidor final, ela paga 3% de ICMS por causa do e-commerce. Entendi. Se ela vender direto para distribuidor ou fizer um trabalho de revenda, ela tem que pagar 18%. Você entende a diferença disso? E aí... Sacana. E quem que paga o pato disso daí? O consumidor final. Não, a revendedora Avon. Porque ela era uma dona de casa antes, que estava ali fazendo um complemento da vida dela. E aí ela começa a entender que ela é boa de empreender e começa a vender e traz esse mercado para a área dela. E como profissionalizar isso, como regulamentar isso daí. Você disse que tem uma solução, eu queria entender como. Tá. O que a gente faz hoje, particularmente? A gente geralmente a gente faz isso em supermercado. Quando eu vou te dar um exemplo para as pessoas entenderem. Certo. Quando a gente compra um gado no supermercado, daquele fazendeiro, ele é informal. O que a gente faz? A gente faz uma nota de emissão própria para entrar com essa mercadoria no estoque. Certo. Ou seja, eu entro com essa mercadoria para mim mesmo, transmito ela através de um CFLP específico. Sim. Essa mercadoria entra no meu estoque e a partir desse momento eu estou apto a realizar a venda desse produto. E é a mesma coisa que a gente faz com a revendedora. A gente usou o mesmo processo porque, na verdade, não tem muita coisa falando sobre isso. Não tem quase nada. Então, assim, a gente entendeu que, como não tinha muito embasamento para isso, esse é um processo legal. Porque, na verdade, ela está recebendo de um informal, digamos assim. Né? Porque ele não emite nota. Porque ela recebeu no CPF. Sim, O CPF dela não é PJ. Ele emite nota para o CPF. Ela emite nota para o CPF. Então, ela recebeu de um fornecedor que não emite nota. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que emitir a nota para esse fornecedor. Sim. Então, basicamente, é isso que ela faz. E você está de parabéns. E é um processo tão simples que nem precisa de muita coisa para você entender o que você tem que fazer, né?
Na verdade, não é só uma questão de um processo simples, mas ele é difícil tributariamente por causa da regularização. Imagina, se você emite uma nota para você mesmo, como é que você vai garantir o ICMS na entrada? Isso aí. Entende? Você vendeu, você comprou um produto que tem 3% de ICMS. E quando você dá entrada nesse produto, você vai acabar dando entrada nele com 18%. Isso aí. Não tem jeito. E como é que você vai fazer isso? Porque você está trazendo você está trazendo 15% de crédito que não é real. Então você tem um furo tributário no meio disso daí. Agora, o procedimento poderia ser mais correto se ela entrar com 3%. E aí você precisa ver isso na nota fiscal que foi vendida para o consumidor final. Se ela comprou de e-commerce, que é o que eles vão fazer, aí ela vai entrar com... Tá, acho que vai chegar ali nos 6%. Tá vendo por que a gente precisa de contabilidade? Porque a gente sabe como o processo é feito. Certo. A gente entende um pouco da tributação. Não, a gente entende da tributação e de como ela deve fazer. Mas e aí? Quando a contabilidade não orienta o cliente da forma correta, ele pode até fazer... Ele vai entrar em fraude fiscal. Com certeza. Ele tá criando um crédito que não existe. E com certeza. E ele precisa trabalhar. Como que ele vai fazer? Entende que isso daí é complicado? E aí a gente está tratando, né? Estamos perdendo. Na verdade, essa discussão é legal porque nós estamos falando da menina que vende Avon, ela também vende Tupperware, mas um monte de situações dessa daí. O Boticário, do Natura, pequeno empresário. Tudo a mesma coisa. Agora, tirando essa parcela social aí, né? Dessa dificuldade tributária aí, e trazendo agora para um ambiente de comércio, de uma formalidade maior, o que acontece? O maior problema do empresário hoje está ligado à forma de precificação dele. Isso aí. E a precificação dele, ela depende demais desse tipo de estrutura, dessa organização que é criada entre a cultura e o RP. Por quê? Porque ali ele vai conseguir identificar para onde o dinheiro dele está indo. Maturar, entender os processos de ansiedade, onde que está escoando o dinheiro dele, é um processo doloroso, porque ele quer burlar a si mesmo. Ele não quer entender que o dinheiro dele está sendo utilizado por ele mesmo e muitas vezes. Quantas e quantas vezes, Leandro, o empresário chega para mim e fala: André, eu não estou ganhando dinheiro. Isso aí a minha empresa não dá dinheiro. Aí você vai na casa dele, ele está com uma piscina novinha, ele está com um carro novo. Isso aí. Geralmente é isso. Ele está construindo, tá reformando a casa, está com bons equipamentos. E aí eu penso, como que não está dando dinheiro? Ele não percebe que ele está tirando o dinheiro dele todo de dentro da empresa de forma picada, e aí ele não vê o lucro. Pagando com o cartão da empresa. Ou com o cartão de crédito dele mesmo, que é muito maior. Normalmente o cartão de crédito de pessoa física do cara está muito maior, só que ele paga o cartão de crédito dele com o dinheiro da empresa. É isso aí. Entende? E aí ele nem olha se ele pode pagar. Não, exatamente. E aí a gente cai naquela polêmica que aconteceu no começo desse ano aí, que o governo vai taxar o Pix. Não quero entrar nesse detalhe não, porque é absurdamente burra essa opinião que o Nicolas deu, mas tudo bem. O que acontece é que se você começa a pagar o seu cartão de crédito de pessoa física com o dinheiro da empresa, significa que você está fazendo uma retirada de prolabore naquele valor. Vamos supor que mesmo que o cara tenha usado o cartão de crédito dele para comprar coisas para dentro da empresa, ele já gastou ali 20 mil reais. Ele vai ter que ser tributado em 27,5% sobre esses 20 mil só porque ele usou o cartão de pessoa física. Mas na cabeça dele, o dinheiro é dele. Exatamente. E o dinheiro pode ser dele. Se ele pode transferir esses 20 mil reais sem pagar R$1 de imposto, sabia? Olha só. Sabe como? Alimentando o RP. Se eu tiver acesso à organização desse empresário e a empresa dele der lucro,
a gente consegue fazer a distribuição de lucros. Por que que eu quero que ele utilize o ERP de forma correta e a gente começa a fazer eu não estou pedindo para ele parar de usar o dinheiro da empresa. Eu só quero classificar aquilo da forma correta. Por quê? Porque o que ele vai chamar de despesa, eu vou chamar de antecipação de lucros na maioria das vezes. E aí eu vou entender, poxa, essa empresa dá lucro sim. Então vamos calcular a empresa, né? Vamos supor que ela está no Simples Nacional. Ou no lucro presumido, que são as empresas que podem ser lucrativas pagando menos tributos. A gente faz o balanço certinho e distribui esse valor para o cara. Ele paga o valor do cartão de crédito dele sem problema, sem risco fiscal. Às vezes pode acontecer dele estar numa alíquota errada, está pagando muito imposto, né? É o que mais acontece. E também pode acontecer da empresa realmente não estar dando lucro, né? Sim. E quando você descobre isso, o que você consegue fazer para esse empresário? O que você vai orientar para esse empresário fazer? Você entende que a partir do momento que a gente percebe, que a gente consegue ver nos números e nas linhas de contas para onde está indo o dinheiro dele, a gente vai trabalhar com um processo de organização daquilo. Mostrando para ele o que é fútil e o que não é. Onde ele tem que parar de jogar dinheiro e onde ele tem que investir. Né? Então, nesse caso, quando você fala em alimentar o ERP, você não está falando somente de empresa, né? Você está falando da vida dele inteira. Porque ele está misturando a empresa com a vida pessoal. Sim, e você precisa ter isso dentro do ERP. Entendi. Entende? Então você vai ter... Eu tenho certeza que o seu ERP tem um negócio chamado centro de custo. Tem. Certo? Então, já que a vida dele está tão misturada, nós vamos trabalhar os primeiros meses dele sem mudar a cultura dele. Eu quero entender como que funciona. E aí ele vai entender para onde o dinheiro dele está indo e depois nós vamos trabalhar na cultura dele. Vamos primeiro saber onde estamos e a partir daí a gente direciona uma meta para onde a gente quer chegar. É isso aí. Rapaz. E você vai cortar essa parte, mas eu quero isso aí. Olha só. Falando sobre o ERP, esse gancho que você levantou aí, me veio um insight aqui violento. Por que a dificuldade do uso do ERP? Camarada, ele não quer deixar ninguém controlar a vida dele. Não, existe muito isso. Existe muito isso. É aí que o camarada não e tá quer no subconsciente dele, cara. Tá, ninguém mexe no meu dinheiro. Somos nós, seres humanos. Nem eu mesmo. Nem eu mesmo. E aí o cara, quando ele se vê em apuros, aí ele vai buscar onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando. Por que não fazer isso antes? Mas essa questão financeira é complicada porque a gente não aprende isso aí. Exatamente. A gente não aprende na escola, a gente não aprende com os pais, a gente não aprende. Quando um empresário começa a ver dinheiro, a primeira coisa que ele faz, eu vou investir em mim. Ele nunca teve essa oportunidade. Isso porque nós estamos falando aqui, gente, vamos contextualizar de pequenos empresários. Isso. De empresários que migraram, talvez, de uma CLT para ser autônomo. Né? Nós não estamos falando de famílias de empresários, não. Porque os grandes empresários, eles têm isso muito bem organizado. Os filhos deles sabem como jogar esse jogo há gerações. É por isso que essa galera não sai do poder. Isso aí. Entende? Porque eles são treinados há milênios aí a resolver esse problema. As gerações dos poderosos, elas já entendem qual que é o processo de alimentação do sistema deles. Por que você acha que o crime organizado, que as grandes estruturas de corrupção têm livro de registro? Você já pensou, cara, se eu estou fazendo algo tão errado, por que eu vou ter registro daquilo? Porque só tem um cara, só tem uma pessoa nesse mundo que consegue entender se até o que eu estou fazendo é errado está dando lucro ou não. E esse cara é o Alisson. Entende? Eu preciso de um RP para fazer até errado. É porque, cara, desde o grande empresário, independente se você vai usar aquilo pro mal e pro bem, né? Entender aonde você tá depende de saber para onde que tá vindo o seu dinheiro e de onde ele está vindo. É porque a gente tem que tirar essa cultura do que o RP é só sistema de venda. Não é. Não é, ele não é uma frente de caixa que você vai lá, coloca um funcionário
e vende. É a espinha dorsal da empresa. Né? Se você não sabe controlar o seu estoque, você está sujeito a um monte de coisa. A roubo, a perca. A saber qual... Você vai comprar um produto, por exemplo, que você não vende. O produto não sai do estoque, você está comprando ele lá porque você não tem seu controle. É um negócio muito mais sério do que a gente imagina. Não, eu não vou controlar, eu não vou colocar um RP para fazer controle, não. Porque vou gastar dinheiro, né? Isso não é um investimento para mim. Agora não está na hora. Geralmente é isso. Não percebe a quantidade de economia. Se você pegar 200 clientes que você tem, quantos tem o estoque? 100%? De 200 clientes, 100% tem o estoque correto? Não. Se tem o estoque 100% desses 200 clientes, você pode contar nos dedos. Os que estão organizados. Os que estão organizados. Não dá 5%. Não, você conta nos dedos, sinceramente. Por quê? Não é questão dele aprender a fazer da forma correta. É questão dele não querer fazer da forma correta. Sabe por quê? Porque é mais fácil você não controlar. É mais fácil. É mais fácil você não controlar seu financeiro. É mais fácil você não controlar o estoque. E também é mais fácil você cair num buraco e falir. Também. Exatamente, é tudo mais fácil. Né? Entende? É isso. Essa cultura, ela tá impregnada na gente. Que foi feito para ser elitista. Né? Desde a hora que você entra na escola até o momento que você sai, você está sendo treinado para ter uma profissão, assim, para conseguir um bom emprego. Você não é treinado para ser empresário, você é treinado para obedecer ao empresário, entende? Então essa escola de aprendizado a ser empresário, ela é criada a partir do momento que você desperta. Ser um empresário que nasceu pobre, né, que nasceu sem uma família de empresários, vamos dizer assim, é um despertar. É muito difícil. Entende? E esse despertar aí, ele vai passar por uma questão de disciplina. Ele precisa entender um monte de coisa, ele tem que cuidar do coração. Ele vai quebrar a cara mente. muitas vezes. Vai quebrar, porque ele quer comer melado, entendeu? E quer lambuzar mesmo. Ser empresário não é fácil como a gente imagina, claro sabe? que não. Ser empresário é muito mais além do que você abrir uma empresa, começar a ganhar dinheiro e ficar rico. Não é isso. As pessoas pensam que ser empresário é ficar rico. Não, você tem que ter feeling. Isso aí. Você tem que ter feeling. Você tem que ter feeling, você tem que ter controle, você tem que ter disciplina. E entender o mercado. É isso aí. Agora a gente passa por uma questão mais artística, né? Ser empresário é também ser um artista, porque você tem que perceber as dores do mundo. E são nas dores do mundo, quando eu falo dor, é a necessidade. O que precisa nessa determinada sociedade que ainda não tem, ou que tem e está defasado, ou que eu possa melhorar, entende? Esse feeling você teve a partir do momento que você entendeu que para eu conseguir fazer com que meu RP tenha uma diferença no mercado, eu tenho que fazer a diferença. Então ele oferece o SPED, dentre outras coisas. Só colocar uma inteligência artificial no RP, o que todo mundo faz, é colocar um sistema automatizado de lançamento de nota, todo mundo também faz. Isso aí Você compra layout desse daí na internet a poucos reais. Todo mundo faz. E oferece barato ainda. Você paga R$29,90. Não, toma aí. O sistema você controla aí do jeito que você quiser. Controla nada. Ele só vai emitir uma nota ou outra ali e falar que tá tudo bem, sabe? Então, assim, quando ele vê que o processo quando o empresário vê que esse processo é muito mais profundo do que simplesmente ele ter um RP de R$29,90 e começar a trabalhar, ele já tá muito cansado. Já tá cansado. Ele já está sobrecarregado, cansado, ele não confia mais em ninguém. Não, ele está com a raiva do governo ou do contador. Isso aí. Entende? E está culpando todo mundo, menos ele mesmo. Isso aí. E não é só uma ferramenta, o RP. Como que eu posso dizer? Na verdade, se você entrega essa ferramenta na mão de uma pessoa que não sabe usar e operar ela, assim, até que ele pode operar essa ferramenta, digamos assim, né? Mas ele acaba que, se ele não tiver disciplina, ele não vai operar ela da forma correta. Então tem muita coisa que a gente tem lá. Eu vou te dar um exemplo. Produtos mais vendidos. É muito pouco cliente que verifica quais são os produtos mais vendidos. Ele não quer saber. Aí quando você pergunta para o empresário, não, tá tudo na minha cabeça. Eu sei tudo que eu vendo aqui, tudo que está sendo mais vendido. Aí você pergunta assim, não, tá, e qual é o seu custo? Não, coloca uma margem de 40% em todos os produtos, tá tudo bem. Você foi todo mundo coloca 40%? Não, isso aí é padrão.
Tem que ser 40%. 40% é o número da sorte. Só pode. tem no 40% aí, mas que é uma loucura. 40%. Se eu abrir o WhatsApp ali agora, só hoje eu recebi um tanto de perguntas sobre, eu posso colocar 40%? É isso aí. Só na fala suas aqui, então. Vamos ver se eu tô com feeling de empresário. Seria interessante montar uma consultoria, onde você coloca o empresário para poder entender que o RP ele é a espinha dorsal do negócio dele. Se ele quiser crescer e sair daquela, vamos dizer assim, daquele efeito platô que ele está na empresa dele, que não cresce, que está só naquilo ali, e ele buscar um insight maior, é você criar uma consultoria e um treinamento presencial para que essas pessoas consigam entender que o RP vai fazer com que a empresa dele cresça e dê menos dor de cabeça. Ô, Leandro, eu preciso te corrigir num pedaço sobre isso. Veja bem. Foi só um feeling, só uma Eu pergunta entendo, se não, dá legal, certo. mas eu quero... Mas eu já até sei o que ele vai pra falar você e eu também entender. concordo com essa questão. Vai vendo. A partir do momento que você fala que você quer dar uma consultoria para o cara aprender e entender que o RP é necessário, você tem que excluir todo o público que nós estamos falando aqui. Entendi. Porque ele não quer aprender isso. Na maioria Porque das se ele vezes quisesse, ele escutava o cara que está vendendo. De graça. Sim. Quer dizer, de graça não. Pelo custo que é o programa. Eu vou te falar aqui, pelo que a gente tem de experiência. A gente tem um EAD online, grátis para todos os clientes. Sua? Minha. Onde a gente ensina o cliente a operar o sistema, configurar o sistema da forma que ele quiser. Se ele quiser, ele pode configurar do jeito que ele quer. Ele pode operar todos os processos do sistema, de orçamento até custo de produto, compras e vendas. E ele entende ainda a questão tributária. Tá? Olha aí, que lindo. Agora você me pergunta uma coisa, quantas pessoas acessam, se eu tiver 20 clientes desses, mais de 200 clientes lá cadastrados, é muito. E são os que estão cadastrados. Eu tenho certeza de que os 20 que estão cadastrados, se assistiram 10 aulas, foram muitos. Isso aí. E geralmente é assim que acontece. Então não vai Que dar não é certo só na cadastrar, consultoria, não. Você já entrou falido. Ainda tem empresários que ainda acreditam nisso. Eles querem ser ajudados, sabe? Mas a maioria deu cabeçada demais. Deve ter dado alguma compulsão o cara cerebral. o cara que quer ser ajudado, ele vai compreender que ele precisa dessa ajuda através de um período dentro de uma terapia primeiro. Porque ele precisa descarregar, desconstruir, esvaziar o copo dele, que está cheio de pré-requisitos e preconceitos sobre o que é ser empresário. Não é? Ser empresário, né, e se tornar empresário, na verdade, é um negócio... Porque muita gente está como empresário, mas eles não são ainda. Ele acredita que daquela forma que já deu certo, entre aspas, até hoje é o caminho. E aí você vai... Eu tenho muito empresário aí, ó, que está pagando para o funcionário dele 2 salários mínimos e está retirando 1. Você entendeu que eu falei que eu tenho muitos? E aí? Cara, se eu pago, se o meu funcionário recebe mais do que eu, tem algo errado nisso daí. Isso aí. Porque eu não tenho férias. Eu não tenho 13º, não tenho FGTS, eu não tenho seguro-desemprego, eu não tenho direitos trabalhistas. Então... Você tem outros direitos aí, cara... Né? Ansiedade. Eu tenho o direito de dormir mais tarde e ir trabalhar com o mesmo jeito, isso entendeu? Aí. Mas, e aí? Então, qual que é o benefício de ser empresário? Porque parece que nós só estamos falando que é ruim. Autonomia. Cara, eu não trocaria a minha vida de empresário por nada nesse mundo. Eu também não. Entende? Mas eu entendi como é ser empresário. E o que eu quero dizer é que existe um processo muito importante que tem que ser feito aí todos os dias. Eu chego no escritório primeiro que todo mundo e concilio o meu banco no dia anterior. Todos os dias eu entro no extrato bancário da minha empresa para ver quem pagou, quem não pagou, o que eu paguei e classificar as despesas para onde elas foram.
Foi um parto fazer isso no primeiro ano. Imagino. Foi um parto. Eu me rasguei inteiro. Foi chato demais, porque eu queria estar fazendo outras coisas. Mas aí depois, eu dentro do processo terapêutico, eu comecei a entender que toda vez que eu chegava no escritório cedo, eu comecei escutando CNN. Agora eu sou empresário, vou escutar CNN. Depois comecei a tentar entender questão de dólar e um tanto de cara. Pelo amor de Deus, eu sou um menino dentro da empresa. Sabe o que eu tinha que escutar? Era filosofia de transformação da própria mente. E aí depois eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo no Facebook, Instagram, e dentre outros entretenimentos que iam ali. Nós somos músicos aqui, né? Então verdade. A gente acaba vendo sobre um violão, uma bateria. Não, peraí. Eu posso fazer tudo isso depois que eu fizer meu extrato. Hoje eu estou numa fase da minha vida que só tem o dia anterior para fazer. Ou seja, o que aconteceu hoje eu não lancei no sistema, mas amanhã, de manhã cedinho, eu só tenho o que aconteceu hoje para eu lançar. Então ficou rápido. Qual é a consequência disso para a sua empresa? Olha que bênção. Eu sei para onde está indo meu dinheiro. Eu sei qual é o dia que entra dinheiro na minha empresa e que eu posso pagar tudo. Então, eu não tenho hoje... Quando chega no dia 10, eu não tenho nenhuma coisa para pagar do dia 10 para frente. Todas as dívidas da empresa elas foram quitadas no dia 10. Então, do dia 10 para frente... Quando você fala quitadas do dia 10 anterior? Do mês anterior ou do mês subsequente? Do mês corrente. Entendi. Se meu boleto vai vencer no dia 27, no dia 10 ele já está pago. Por quê? Porque é nesse dia que o fluxo de caixa acontece. Nesse dia eu tenho dinheiro suficiente para quitar as dívidas. Se eu ficar esperando... Eu posso esperar até o dia 27? Posso. Por quê? Porque hoje a gente segue uma regrinha padrão que eu preciso ter no meu caixa no mínimo 3 meses de sustento da minha empresa. Isso aí. Entende? Então, hoje nós temos 1 ano de sustento da empresa. E intocável. Se a Target parar o próximo ano inteiro, eu pago todos os meus funcionários, todos os fornecedores, todo o aluguel, pago toda a operação da minha empresa durante 1 ano para frente. E quando a gente fala assim, a gente estava falando de pequeno empresário. O que esse pequeno empresário, que ele está cuidando mais da vida dele, especificamente do que da empresa, como que ele vai conseguir chegar nesse nível? Como que ele vai conseguir fazer isso, sendo que ele tem uma vida totalmente fora da curva, digamos assim, de disciplina? Ok. Ele só pode fazer isso se ele utilizar o RP. Ele começa por aí. A vida dele vai mudar pro resto da vida. O primeiro dia do resto da sua vida é o dia que você lançar o seu extrato bancário. No meu RP eu tenho as contas da empresa e eu tenho minhas contas particulares lá também. Entende? E eu tenho a separação do centro de custo. Quando eu quero ver somente a Target, eu aperto um botão lá, só mostro o que a Target gastou. Eu sei qual que é o valor que eu tenho que transferir para minha conta, que é de direito de distribuição de lucros. Eu sei que se eu distribuir um dia um pouco mais daquilo ali, eu estou ferindo todo um princípio. Uhum. Então é um dia após o outro. Qual que é o grande lance disso tudo aí? É usar uma estratégia básica. Nós não vamos analisar a sua vida financeira para te proibir de ser quem você é. Para cortar seu cafezinho. Eu só quero te conhecer. Então nós vamos lançar tudo. Nós vamos lançar tudo. Vai ter férias aí, vai ter aquele parquinho lá embaixo, lá onde a gente leva os meninos para andar num brinquedo que custa R$15, você tem que levar ele 4, 5 vezes no mesmo dia. Não tem problema. Nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos lançar esse gasto lá. Como lazer, né, recreação, saída com a família, eu não sei. Nós vamos separar. Não existe conta genérica. Tudo é conta. A conta escrito cartão de crédito, você pode deletar ela. Não existe essa conta.
Cartão de crédito tem subcontas. Cartão de crédito. Se você comprou comida, não é cartão de crédito, né? É alimentação. Se você abasteceu no cartão, você vai lançar como cartão de crédito? Poxa, não generaliza tudo, né? Então, a primeira coisa que o empresário tem que tirar da vida dele é essa mania de colocar tudo num lugar só. Então, nós vamos separar tudo. Uma vez que a gente passou ali 4 meses com tudo separado, nós vamos dividir o ano em 3 etapas de 4 meses, né? O primeiro, primeiro quadrimestre aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos conhecer. Nós vamos entender para onde que está indo o nosso dinheiro, sem questionar o que é fútil, o que não é. E é você que dá a notícia para ele que ele está quebrando? Não, vai chegar uma hora que ele vai olhar para aquilo ali e falar: tem alguma coisa errada André, aqui. eu acho que eu entendi. Aí eu falar: calma que você não entendeu ainda não, mas é muito bom você ter chegado nesse resultado. Sabe por quê? Porque se ele cortar a vida dele de uma vez, vamos supor que ele é um cara que gosta de tomar, sei lá, uma cervejinha, né? E aí ele começa a acreditar que aquilo ali é fútil e ele corta aquilo ali, ele morre. Você mata ele. Entendeu? Eu tô falando da cervejinha, mas pode ser, por exemplo, sei lá, alguns caras gostam de jogar alguma coisa, sorvete. Sai no final de semana. E daí? Então nós vamos separar a vida dele para ele entender onde está cada coisa. Depois nós vamos usar aquela regrinha básica. 30% do valor dele, ele tem que reservar. Você tem que ter um fundo de reserva. De onde que eu vou tirar esses 30%? Vai chegar uma hora que ele vai ver que ele está, por exemplo, ele assinou a Netflix, ele assinou a Prime, ele assinou a Disney, ele assinou, sei lá, o que mais que tem aí? A Apple TV. Apple TV. E aí, de repente, você percebe que você tem 5, 6, 7, 8 assinaturas de streaming, mas você só usa 2. Mas uma pergunta que eu quero, que é bem interessante também. E quando a gente fala de corte de gastos, a gente também entra na parte da empresa? Com certeza, nós entramos em tudo. Agora, o que eu ia chegar nesse detalhe aí para você entender o seguinte: corte de gastos não pode estar ligado ao corte de hobbies. Entende? Então, esses primeiros 4 meses, nós vamos entender quem é o empresário. E a partir daí, nós vamos entrar na segunda parte da mentoria. O que nós vamos construir nessa segunda parte? Nós vamos determinar quais são as contas irrelevantes para a vida. Mas essa determinação, ela vai passar por um processo de entendimento do próprio eu. Então, você vai ter ali em números para onde o seu dinheiro está indo. De repente, é importante manter os streams. Entendi. Entende? Mas você vai perceber que não é importante manter, sei lá, uma conta do Xbox. Você vai entender. Todo mundo joga dinheiro fora. O que a gente não sabe é que horas, onde nós estamos jogando dinheiro fora e como. Então, no primeiro quadrimestre, você vai entender qual que é a sua vida. E no segundo quadrimestre, nós vamos trabalhar ele inteiro em cortes que não vão gerar tanto impacto na sua rotina. No último quadrimestre, nós já cortamos quase tudo que você entendeu que não tem impacto. Só que a sua maturidade começou a crescer mais. Por quê? Porque aquilo que você viu que era fútil, que você entendeu de fato que era fútil, começou a sobrar. E aí você começa a tomar gosto por isso e a olhar para si mesmo com mais coisa, porque você já tem um histórico de como era a sua vida em janeiro. E agora que você está aqui no mês de outubro, que você olha para trás, você fala: meu Deus, como eu joguei dinheiro fora a minha vida inteira. Isso aí. Só que eu vou tentar fazer com que o dinheiro que vá para o bolso dele continue sendo o mesmo de janeiro. Porém, o que ele economizou de lá para cá, nós vamos colocar numa conta de aplicação. E aí nós vamos fazer isso aqui com a balança. Ó. Aquele dinheiro que estava sendo escoado, agora ele está gerando mais dinheiro sozinho. Cara, eu vou fazer uma conta leve de R$200 por mês. R$200 por mês. Um valor que muitas vezes alguém que ganha o salário mínimo jogou ele fora. Em algum momento.
ele investido sei lá, 5%, né, ao ano, sei lá, a 0,5% ao mês, por exemplo, em 36 meses você vai estar ali com 7 mil reais. Isso a gente está falando de investimento mensal. Mensal de R$200. Entende? Agora, quantos R$200 nós estamos jogando fora ao longo desses 39 anos que eu estou aqui nessa terra? O que eu quero te dizer é que quando você chega lá no terceiro quadrimestre, você já viu que sua conta bancária ficou um pouquinho mais gorda, porque todo aquele dinheiro que você tinha jogado fora... Desculpa. É no bichinho. Todo aquele dinheiro que você tinha jogado fora, agora ele está rendendo. E aí ele começa a rever as contas. Espera aí, André, eu acho que tem mais coisa aqui que eu não preciso. O que eu não usei a partir do momento que eu parei de usar a minha vida de forma mais fútil? Aí você começa a ver que você tem mais cortes a fazer na própria vida. Automaticamente ele vai fazer isso na empresa. Isso a gente está falando somente de ele controlar no tudo RP que ele faz. dele com uma mentoria de 1 ano. Só que isso vira uma prática que você não consegue. Aí já começa a ser gostoso. Aí cara. o cara tá Você com já RP, começa a ver, o que cara, ele tá fazendo? Eu tenho dinheiro. Vendendo e lançando nota de compra. E basicamente é isso que ele acha que serve. E ele só tá lançando a nota de compra porque alguém tá brigando com ele para isso. Isso aí, não faz controle de caixa. Geralmente a maioria não, tá? Entende? Nem sabe o funcionário o que ele tá fazendo lá no caixa. Quantas vezes você entra no caixa da empresa, tá com 2, 4 milhões lá, um caixa que nunca foi fechado. Acontece. Não é? Uhum. Caixa. Então nós temos que passar por esse processo. Nosso objetivo é oferecer para o empresário exatamente esse entendimento. E isso vai sarar a dor dele amanhã. Não é só reduzir o imposto, mas é entender a forma que o dinheiro rende se você entender como utilizar. Porque ele não aceita desaforo. Não. Dinheiro jogou fora, tá lá. Mas se você guardar, ele fica no bolso. Aê! Dinheiro no bolso. É, isso aí. Todo mundo gosta de dinheiro no bolso. Todo mundo gosta de dinheiro no bolso. E não é difícil deixar ele lá, não. Mas é impossível fazer isso anotando no caderninho. Mas isso aí, quando você fala de controle financeiro, é ele que vai ter que fazer esse tipo de controle ou a Target faz isso para ele? Como é que funciona? Se ele tiver dinheiro, a Target vai fazer isso pra ele. Mas não o cara realmente está querendo resolver o problema. Eu não quero que ele fique dependente da Target para ser mais um funcionário dele. Eu quero que a Target seja para ele um lugar de consultoria. Eu quero que ele vire para mim e fale: ô André, eu estava lançando meu extrato ontem e fiquei em dúvida. Esse tipo de despesa, de acordo com o meu histórico, ele é um custo direto ou não é um custo indireto? Entende? Que nós vamos ter uma conversa muito mais madura. Quando a gente porque fala... se você entende o seu dinheiro, cara, ninguém consegue te tomar ele. Agora, se eu entendo o seu dinheiro, você nunca vai ter ele. O dinheiro não está na minha mão, está na sua mão. Entende? E eu nem posso gastar, porque ele é seu. Fica nós dois frustrados. Quando a gente fala desse controle de extrato, realmente é a forma mais, como é que eu posso dizer, mais ideal para esse tipo de controle? É a única. É a única. Quanto dinheiro vivo você tem no bolso aí? Nada. Hoje em dia, nada. Quando a gente fala de movimentação hoje, de vendas, a gente não pensa mais no dinheiro, né? Então, essa parte é aquela parte que fica toda preta no podcast, que a gente não pode falar muito, mas o cara quer vender em dinheiro para sonegar. Entende? Toda vez que você chegar num RP, você chegar num contador de rotina, o que ele vai falar? Não, você só precisa tirar o que está no cartão de crédito e no Pix. É isso aí. Poxa vida. Não é isso, cara. É você poder ter a liberdade de... Porque o que entrou em dinheiro, então, você não precisa controlar. Então, você nunca vai saber quanto que entrou de dinheiro na sua empresa, porque você não tem controle do que entrou em dinheiro.
E se entrou em dinheiro 20%, hoje talvez entre 20% em dinheiro, você perdeu seu lucro. Porque você não contabilizou ele. E vai mais além. Tem gente que ainda orienta a fazer o seguinte: não você usa aí para colocar gasolina, vai gastando dinheiro. E o carro anda, então o seu carro não tem custo nenhum, né? Não, é dinheiro. Porque você pagou com dinheiro que não entrou no caixa. Dinheiro não entra em lugar nenhum, entendeu? Você pode fazer o que você quiser com ele. Isso é um absurdo. Não tem como fazer um controle de mudança de vida e de organização financeira se você vai burlar o processo. Eu não estou aqui falando que você tem que colocar isso para mostrar para o governo, não. Tem. Mas não é o nosso objetivo. Primeiro você tem que entender como é a sua vida. Tem coisa que o empresário ele não vê como facilidade. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Conciliação entre o sistema e maquininha de cartão. Certo. Ele não acha isso prático, porque ele quer tirar as vendas no final do dia. Entendeu? A praticidade do negócio tá que ele não precisa parar o dia inteiro para fazer aquilo que ele tinha que ter feito na hora da venda, por exemplo. Isso é um absurdo. Se o cara vai tirar... Quem dera os meus clientes quisessem tirar no final do dia. Vai muito mais além que isso, quem né? dera. Quando chega dia 29, o pessoal tá doido, ele quer tirar o que passou de cartão no dia 2. E ele perdeu o fluxo de caixa, ele perdeu os melhores... Cara, olha só. Se você tem a sua movimentação diária, você sabe qual dia você pode dar de folga para sua empresa. É isso aí. É ali que você vai determinar que dia que um funcionário X pode entrar de férias. Quando a gente vê... tem muitas coisas que, além dessa questão de movimentação financeira, a gente ainda olha para a questão de estoque. Se você olha para a questão de estoque, ainda é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente tem exemplos aí de controle de estoque zero. Sim. Então, quando o cara vai mandar um inventário, a gente tem Esse até mês medo. tem que fazer isso. A gente tem até medo de mandar o relatório, porque o cara não sabe o que ele tem. E ele não quer saber. Você vira para ele e fala assim: seu inventário não tá legal. E depois ele pergunta pra gente qual que é o valor que eu tenho que falar com o cara do RP para colocar lá. E eu nego na tora. Eu falo, esse problema não é meu. É isso aí. E geralmente é assim que funciona. Eu te ajudo. Rapaz. Olha, se eu tiver que ir contar o estoque com ele, eu vou ir, irmão. Entende? A gente se Mas dispõe a fazer isso. Mas eu não vou ficar inventando número, não. A gente vira para ele e fala... Dá problema. Olha, o que ele não tem custo pro RP ir lá e ajudar ele a fazer o processo. Você entende que isso quem tem isso, cara? Isso é injusto o cara falar que não quer. Ele tem contrato, ele pode pedir o que ele precisar. Quer um treinamento para os funcionários, para eles se capacitarem melhor? Beleza. Você quer um ajuste aí no seu estoque? A gente vai lá te ajudar a contar seu estoque. Então, não tem motivo para ter ajeito. Não tem motivo. Na verdade, não tem motivo. Eu não sei por que essa cultura tá tão forte de ter que fazer as coisas desse jeito. Mas sabe? É porque isso vem de forma escalonada. Bom, para efeitos do podcast, nós vamos chegar aqui no finalzinho, né? A ideia era que a gente tivesse um papo ali de 30 minutos, mas graças a Deus estamos com 1 hora e 17 minutos envolvidos nisso daqui, e que é muito bom. E a gente nem chegou nas outras partes. Né? Não chegamos nem quase nada, mas eu acho que vai muito além, né? Primeiramente que esse é um experimento próprio, onde a gente está tentando desenvolver esse bate-papo de uma forma, né? que nós também conseguimos alcançar algum nível de excelência. Teve uma visão que você me passou sobre o RP, que até então, até eu mesmo enxergava de uma forma meio turva. Porque geralmente a gente tem sempre... O cliente não quer fazer, então tá bom. Você não quer, poxa, você tá contratando a gente, se você não quer eu vou te obrigar por quê? Né? Você vai trocar de sistema, você vai trocar de empresa porque eu tô te obrigando. Já aconteceu. Com certeza. Da gente chegar no cliente, colocar ele contra a parede, você tem que fazer. Eu vou trocar. Não quero vocês, não. Vocês estão me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero. Já. Okay. Então, assim, vende pra ele só isso. Entendeu? Você quer, eu vou te ajudar. Se você não quer, tá tudo bem. Alisson, você tem 2 coisas que você pode vender pro cliente. Resolver o problema que ele quer, ou você pode ajudar a ele a ser melhor.
essas coisas são infinitamente diferentes, entendeu? Mas a partir do momento que ele te abre uma porta para falar assim, Alisson, eu quero autonomia, eu quero sair do operacional. Então pronto. Então, beleza. nós vamos trabalhar um pouquinho. Aí você começa a trabalhar, vamos sair do operacional? Não, tem que ter controle de tudo. Então, assim, sabe? E dá pra ter controle de tudo, cara. Dá pra ter controle de tudo. Ué, você tem automatiza tudo. Isso, você vai ter um dashboard que vai te mostrar toda a movimentação de sua empresa. Certo. E o que seu funcionário tá fazendo. Sim. Não, mas meu funcionário não pode ter acesso às minhas contas bancárias. Geralmente é isso que acontece. Sabe? Então, E tá tudo bem. Deixa eu te falar. O seu sistema, ele permite que só eu mexo nas contas da minha empresa. sim, Não tem problema. sim, tem permissões. Eu tenho um monte de gente que vende e tem um monte de gente que concilia, mas só eu consigo saber o que Mas tá se ali. ele- E cada um... olha o que seu sistema tem. O cara tá fazendo o caixa e aí na hora que ele vai fechar o caixa, o sistema dele você permite você colocar lá o valor que ele tem em dinheiro. Na hora que eu pegar o caixa para conferir, o sistema vai falar assim, olha, no sistema passou que ele tinha que ter em dinheiro R$20. E ele falou que tem 18, tá faltando 2. Ou tá sobrando 2, ele falou que tem R$22. Você entende que eu tenho um nível de conferência diferente de quem tá lá? Cara, tem como fazer. Tem como fazer. Matemática não é uma ciência que existe tanta abstração. Mas assim. aí você não concorda comigo? Se você não tem controle, você sempre vai ficar com o pé atrás. Sim, Se você vai não ficar tem com o pé controle atrás. no seu estoque, você vai confiar no seu funcionário como? Exatamente, você não pode contar quanto que tem Não, ali. você não sabe o que tem. Então, nós temos que resolver. Agora, não tem como economizar dinheiro nos impostos, Não. organizar a sua vida e ser um empresário de sucesso sem controle. Então, se você quer ser um empresário medíocre, continue como está. A gente podia entrar nessa parte do imposto que eu acho interessante. Não tem... eu concordo por parte nessa questão de economizar nos impostos. Tem alguns caminhos que a gente consegue dar uma baixada e uma diminuída em algumas questões. Certo. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de bebidas, a gente tem os monofásicos. Ok. Né? E tem algumas questões que também é regularizar o cadastro daquela empresa para que ele trabalhe com os impostos de uma forma correta. Sim, através do NCM, todas as questões tributárias que nós temos aí. Sim, ele não precisa tá ganhando, ter lucro para economizar nos impostos. Antigamente, o que a gente fazia? Mas é isso que a gente vai vender pro cara? Que adianta ele economizar no imposto e quebrar do mesmo jeito? Entendeu? E é porque, na verdade, o que ele enxerga? Eu tô pagando muito imposto. O meu problema na minha empresa é imposto. E aí você diminui o imposto dele, ele continua com problema. Sim. Porque o Porque ele imposto pega é o menor aquele dos dinheiro problemas. do imposto E gasta tudo. no mesmo lugar, e olha, no mesmo lugar que ele está gastando ansiosamente. Nós temos que tratar primeiro a ansiedade dele, mas ele não sabe que é isso. Então, o pontapé inicial para todo esse processo é ter uma disciplina e controlar o financeiro. Controlar o financeiro. A disciplina ela vai vir com o tempo. Mas você acha que um cara que ele tá saindo do MEI, indo pro Simples, ou não, ele é um MEI, cresceu, ele vai pro Simples de qualquer jeito, ele é o cara que faz tudo ainda. Sim. Ele tem um funcionário ou outro. Ele Ok. consegue ter essa disciplina? Mais ou... do que o cara que tem 15, 20 funcionários, velho. Cara, vamos supor que eu não queria falar de outro sistema com você aqui. Não pode falar, vamos lá. Mas eu preciso explanar um pouco mais as coisas. Se você entrar e pagar R$200 por ano, você vai ter um aplicativo no seu telefone chamado Mobilis. O que esse aplicativo é? Ele é um RP. Ele é um RP que está homologado com a maioria dos bancos digitais. Aí você entra nesse aplicativozinho, paga R$200 por ano, autoriza o seu banco a mandar as informações para ele e ele vai trazer toda a sua movimentação bancária e do cartão de crédito. Na primeira vez que você analisar Quando você fala do cartão de tudo, crédito, a movimentação da loja, né? a movimentação do cartão dele, do cartão pessoal dele, pessoa física. O que eu gastei, passei lá, tal. Esse Mobilis é pessoal? Esse Mobilis é pessoal. Tá?
Mas ele serve para a empresa também. Quando você fala de imóveis, eu lembro do Organize. Sim, vamos falar do Organize, que é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa do Organize. Né? Eu usei já o Mob, já usei o Organize. No começo da minha vida, eu tentei fazer isso tantas vezes. E me burlei tantas vezes. E chegou uma hora que eu consegui. E quando eu consegui, quando eu vi que eu estava quebrando, e que eu olhei para um cara que tinha menos empresas do que eu, nadando de braçada no mercado, falei, por que ele tem dinheiro? E como que ele consegue ter tanta coisa com tão pouco faturamento? E aí eu entendi, e fui atrás, e consegui e tal. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, o Mobles, você vai pegar seu cartão de crédito e ele vai trazer toda a movimentação. Ele vai trazer toda a movimentação do seu banco normal. E aí o próprio banco hoje ele já tem uma inteligência artificial que ele já separa ali quanto que você gastou em gasolina, ele já fala combustível, né? E vai trazendo, e vai brincando com isso daí, cara. Chega uma hora que o banco está fazendo automático para você. Porque você já ensinou o sistema o que significa a sua rotina. Isso em todos os bancos que eu quiser colocar. Em todos os bancos que você quiser colocar. Então você não precisa, você tem que ser um microempresário mesmo, porque você tem menos movimentação agora. Se você começar assim certo, aí vai justificar a gente falar de redução de impostos, que é um dos nossos maiores objetivos. Mas não adianta reduzir imposto se você vai gastar ele de novo no lugar que a sua ansiedade está comendo o dinheiro da empresa. Então, tributação monofásica é a coisa mais bonita do mundo. A substituição tributária, apesar de ter seus adversários aí, ela também é muito bacana. Só que agora que a reforma tributária está vindo e não vai ter mais, né? Que não vai existir mais a substituição tributária. O cara que achava que não estava pagando imposto, agora ele vai pagar. Só que, como ele não lança as coisas todo dia, ele não tem fluxo de caixa. Ele não sabe o dia que ele pode colocar o imposto dele para ser pago de fato. Na verdade, ele não pode parar. Se ele parar de vender, ele não tem dinheiro para continuar. Vai chegar uma hora que ele vai vender sem a substituição tributária. Então, ele vai ter que pagar um ICMS que ele pagava no fornecedor. Então tem uma série de coisas, irmão, sobre isso. E o que eu quero dizer aqui, que para finalizar esse bate-papo... Você tentando finalizar e eu aqui. Não, relaxa. Nós podemos ficar aqui até amanhã. Mas é porque eu acredito que os telefones também já devem estar acabando a bateria. O que eu quero dizer, meu irmão, é que sem disciplina a gente não consegue fazer nada. Não. Mas a disciplina... ela é o segundo passo. O primeiro passo é o RP. Então, você fornece para a sociedade a maior solução dos problemas da vida deles. Eles precisam entender isso. Mas você não pode empurrar isso goela abaixo. E se todo mundo quer só emitir nota fiscal, vamos vender só nota fiscal. Mas aquele que quiser mudar de vida, ele precisa ter um RP e respeitar a estrutura do RP, lançando tudo. E ele consegue. Não é? E nós temos o Hashtag RP conscientização. Então, de fato, o que é necessário ser feito é conscientizar o empresário de que o RP, para ele, é a melhor solução. Ele tem que ter controle. Exatamente. Tem que ter o controle. E estruturar a empresa dele baseada na disciplina. Para fazer com que a empresa cresça, para ele saber onde está indo, onde está vindo e onde precisa ser aplicado. Cortando gastos também, né? Exatamente, que é o necessário, né? Só que ele só vai saber os gastos que ele vai cortar lá na frente. E se ele cortar gasto errado agora, logo no primeiro mês, lancei meu RP todo, meu Deus, estou jogando dinheiro fora nisso daqui, vou parar com isso. Ele chega em casa e começa a brigar com a esposa. Dá um desespero. Quando você começa a controlar o financeiro, eu lembro que quando eu comecei a controlar o financeiro, tem muito tempo não. A culpa é sua? Você compra tanto tem e não sei o quê? Eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a entrar em desespero, porque eu olhava aquilo tudo lá e falava, meu Deus do céu. Como é que eu vou pagar? Isso aí. Isso aí. E dava pra pagar todo mês. Só que, tipo sempre assim... deu, só que agora você tá com medo. Isso aí. Só que você pagava e falava assim, cara, mas por que eu não tô ganhando dinheiro? Olha esse extrato bancário aqui. Sempre fiz isso. Meu Deus, eu ganho dinheiro. Sim, olha esse extrato bancário. Mil, como é que eu não consigo ficar com isso? Isso aí. É isso aí. Mas na hora que você olha, na prática, você fala, por isso aqui, ó.
R$200, R$100, É a R$30. estruturação, Só que você só e vê organização. os últimos 30, os últimos 200, os últimos trem, que muitas vezes estavam fazendo parte daquele que você ficou o mês inteiro sem sair com a sua esposa para ir comer uma pizza. Mas você Aí, no sabe dia qual é o que problema? Você sai, você contabiliza aqueles 200. Aí você se fode. Mas você sabe, é porque você sempre merece. É uma coisa que eu tenho na minha cabeça que é sempre isso. Ah, não, mas eu mereço, né, cara? É a cervejinha Poxa, eu do trabalho dia. tanto, né? Cara, você chega cansado, poxa, eu mereço um delivery hoje, né? Merece. Aí merece um sim. delivery de sushi hoje, amanhã, depois de amanhã. O merecimento, ele Quando tá chega aí. no final do mês. É, você viu aqui, aí você vai pagar aquela conta lá de R$1.000 que você gastou no sushi. Só que você tem que lembrar também de falar, mas eu mereço, no dia que você quebrar. O dia que você quebrar e não conseguir mais voltar a trabalhar, porque você gastou dinheiro mais do que você poderia repor o seu estoque, aí você vai falar assim, cara, mas eu mereço. Porque eu não alimentei o Nessa RP. parte você não merece mais não. É, isso aí. Uou! É, isso aí. Estamos chegando aqui ao final do nosso Isso aí. podcast. Eu quero agradecer muito a presença aqui do nosso irmão Leandro Fiuza, que Bacana. fez aí toda a nossa parte de estruturação, trouxe Bacana. esse apoio moral aí pra gente. Bacana, André. Né? Obrigado. Obrigado, Alisson, por mais Obrigado, uma eu vez agradeço poder estar aqui pelo com convite. vocês. E aprender. Mano do céu. Não, A aprendi mente muito dá hoje. assim, uau! Aí eu ainda não sou empresário, eu não sou mais CLT, mas ainda não sou empresário. E de repente vai chegando, os filhos vão chegando. Dessa forma você não vai tem como não virar um aprendendo. empresário, Tá colado com os Espero que caras, dê tudo então certo tem que pra chegar todos junto. nós. Deus abençoe Graças a vocês. Deus. Obrigado, viu? Nós Obrigado, estamos gente. nos tornando empresário todos os dias. Todos os dias. Não é? Aprendendo isso todos os daí. dias. Bom, meu nome é André Luiz, eu sou CEO da Target Assessoria e nosso objetivo é isso, né? Trazer instruções, conhecimento e tentar levar o empresário a um lugar mais alto, para que ele possa entender de fato para onde o dinheiro dele está indo e como ele consegue fazer este controle. E nessa noite nós conseguimos entender que não tem como fazer isso sem um RP que preste Isso e aí. principalmente sem burlar, né? A si mesmo, né? Isso Você aí. precisa evitar de burlar a si mesmo. O episódio de hoje teve a intenção de trazer esse tipo de instrução para o empresário. E eu agradeço muito a sua presença, meu Obrigado. querido. Né? Eu que Foi tudo em agradeço. cima da hora. É muito bom estar do seu lado, né? Em vários momentos da vida, mas principalmente neste momento onde a gente pode bater um papo tão legal Sim. como esse. Eu queria que você se apresentasse, falasse da sua empresa, como que te acha, e vamos lá. Meu nome é Alisson, sou CEO da Adepta Automação e Sistemas. E para achar a gente não está muito difícil, não. Você pode entrar lá no nosso site, adeptaautomação.com.br, e pedir para falar comigo, tá? O contato lá do WhatsApp é exatamente o meu contato. Você fala diretamente comigo. Então fala aí. Você pode entrar no 38 9813 2944, tá? É isso aí. Um grande abraço a todos vocês e até breve. Bacana, valeu. Valeu.